Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel. Oh, glória! Ezequiel, no capítulo 3. Aleluia. Ezequiel, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 12. Amém, igreja? Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi os ruídos das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o constituí atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Quando também o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Glória a Deus. Feche aí os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nesta hora nós nos colocamos, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante a Tua vontade, Senhor. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, meu Pai. A Tua justiça tem permanecido sobre nós, a Tua graça e o Teu favor não tem nos desamparado. E mediante a uma palavra tão poderosa, Senhor, que o Senhor escolheu ministrar as nossas vidas, o nosso coração, alimentando a nossa alma, preenchendo o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa cumprir em nós aquilo que o Senhor preparou, a Tua boa obra, meu Pai. Me use nesta noite como canal do Senhor, para que cada vida saia daqui sustentada, alimentada, firmada na rocha, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode ficar à vontade aí no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos dá nessa noite.
Esse texto é um texto muito profundo, na verdade todo o livro de Ezequiel mas escolheu o Senhor exatamente esse trecho, porque esse trecho exemplifica tudo aquilo que foi construído neste livro tão poderoso e sobrenatural. O livro de Ezequiel é um livro sobrenatural. É um livro que trata de coisas totalmente espirituais. Uma pessoa que foi escolhida por Deus e que Deus abriu a sua visão e deu a ele um poder sobrenatural de visão. Então, todo o livro de Ezequiel é uma linguagem profética do céu revelada a uma pessoa, amém? Veja que Deus se comunica com gente, Deus ama pessoas, oh glória, amém, queridos? E no meio desse texto que nós lemos, o Senhor, ele deixa claro, Ezequiel teve um chamado. Dentro desse chamado, ele recebeu inúmeras direções de Deus. O Senhor confiou a ele infinitas coisas que ele tinha que fazer, cumprindo como servo do Senhor. Mas para fazer esse chamamento, o Senhor afirma algo muito importante a Ezequiel. E o que ele afirmou a Ezequiel, ele também afirma para nós nessa noite. Deus, ele faz um chamamento e dá uma constituição baseada em um nome. Glória a Deus. Apaga aí para nós a luz, por favor. E o nome do chamamento é o nosso tema da palavra de hoje. Oh glória. Atalaias. Eita brasa. Glorifica o nome do Senhor. Aplauda Ele. Atalaias, oh glória, coisa linda de Deus. Temos aí nesse fundo, né, o exemplo daquilo que representa de forma tão poderosa, né, a arquitetura daquele que está ali tocando, né, chamando, alertando, né, dando uma notícia, algo que vem da parte de Deus. E é assim que o Senhor também nos chama, queridos. Pode acender para nós, Deus abençoe. Deus nos chama como atalaias. Olha que coisa preciosa. Quando a gente pensa, né, no significado dos atalaias, eram aqueles guardiãos, né? No tempo da Bíblia, eles eram convocados como pessoas que guardavam um determinado lugar. Ou seja, essa pessoa era ordenada a estar guardando os muros de um lugar, guardando a proteção de uma cidade. Essa pessoa era chamada a estar vigilante, ou seja, o trabalho das pessoas que eram atalaias eram proteger o povo de Deus. Essas pessoas eram colocadas ao redor de uma localização e de dia e de noite elas guardavam o povo. Olha que coisa preciosa, queridos. Olha a missão que esses homens, né, essas pessoas tinham de Deus. Ao passo de quando elas estavam ali em missão, elas tinham que vigiar dentro e fora. Ou seja, o olhar delas tinha que ser altivo. Elas tinham que olhar e vigiar. Ao passo de, quando elas avistassem algo perigoso vindo para perto, imediatamente elas tinham que soltar o som como de trombeta, avisando. Aqui está no card, olha ali, ó, chamando no chofar, eita glória, chamando como um som de trombeta, para que todos aqueles que escutassem o toque imediatamente entendessem: tem algo acontecendo e nós precisamos nos posicionar. Olha que coisa preciosa. Quando Deus dá o chamamento a Ezequiel, ele começa de uma forma totalmente espiritual, e já começa com uma visão espiritual. Ele começa trazendo algo ali para ele que ele desconhecia completamente. Mas a gente vai ver que no meio disso tudo, dessa entrega a Ezequiel, nós vamos ver que Deus, ele atenta o entendimento
entendimento de Ezequiel para a função dele. Ele atenta os ouvidos e os olhos de Ezequiel a dizer: Ezequiel, você vai receber unção. Ezequiel, você vai receber poder. Ezequiel, você vai receber visão. Mas antes de qualquer coisa, lembre-se, eu te constituí como atalaia do meu povo. Oh, glória! Ali o Senhor estava dizendo: olha, Ezequiel, você vai receber munição, porque quem eu chamo eu sustento. Mas você vai com coragem e olhos altivos. E principalmente, Ezequiel, você vai se lembrar de que você foi chamado para guardar o meu povo. Olha como é que Deus é um Deus de amor. Olha como é que Deus é um Deus de proteção, de fidelidade sobre as nossas vidas, queridos. Esse homem que recebeu esse chamado, ele recebeu também a missão de resguardar o povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem, ele foi inserido em um ambiente totalmente profético. Ezequiel, ele estava inserido em um ambiente muito sobrenatural, mas também de muita guerra e de muito conflito. Às vezes, quando a gente vai servir a Deus e o servimos em um tempo de facilidade ou de bonança, parece prazeroso, não é verdade? Mas quando a gente começa a passar pelo tempo da provação, a gente vê que não é tão simples assim. E sabe, se tem algo que é fato e que nós precisamos de fato falar isso abertamente, é que servir a Deus não é fácil. Diga aí, servir a Deus não é fácil. Não é fácil. Não para quem serve direito. Servir a Deus não é mamão com açúcar, porque Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando, pastora? Todos os dias. E negar a si mesmo é dizer não para si. Ou seja, a sua vontade está gritando, mas você vai falar não. O seu desejo está te impulsionando, mas você vai falar não. É fácil? Diga aí, não. É matar a carne para vivificar o espírito. Aleluia. É matar a carne todos os dias, um pouco mais. Jesus disse: então negue-se você a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. São duas tarefas. Negue-se a você mesmo, mas não viva sem propósito, não. Tome a sua cruz. Tome o seu chamado, o teu propósito, carregue ele, siga Jesus carregando o seu propósito. Então não vai ser fácil. Não é fácil servir ao Senhor, porque Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita de nós uma entrega sacrificial, de amor e de obediência. E ser alguém que obedece ao Senhor não é fácil. Porque todos os dias nós vamos precisar nos sacrificar um pouquinho mais. Às vezes a gente está acostumado a ver pessoas falando: não, para mim está fácil. Por quê? Porque agora eu aceitei Jesus e eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não me prostituo, e acha que a risca acaba aí. Diga aí, não, aí é só o começo. Aí é só o começo. Porque tudo isso precisa sair de nós. A mentira precisa sair de nós. O pecado precisa sair de nós. Mas não acaba, queridos, na lista que muitas vezes o homem coloca. Às vezes o ser humano é que coloca: Senhor, se eu for liberto disso é que eu estou salvo. Só que aí, todos os dias a gente tem que deixar o Senhor trabalhar dentro de nós, queridos. Ao ponto de todos os dias a gente ser honestos ao Senhor e dizer: Senhor, como é que está a minha mente perante o Senhor? Está te agradando? Se não tiver, Senhor, me corrija, me disciplina, porque bem-aventurado é o homem que Deus castiga. Porque o castigo não é para a morte, mas é para nos dar vida e vida eterna. Portanto, nós precisamos de nos colocar mediante ao Senhor e perguntar para Ele: Senhor, como está o meu coração? Não é só aquilo que eu estou fazendo lá fora, não. Mas como que
está o meu coração? Como é que está a minha mente? Como que está as minhas intenções? Nós somos provados, queridos, e aprovados por Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos escaneados pelo Espírito de Deus. E que nós pecamos por ação, por omissão, por intenção. Ou seja, se faz algo errado, está pecando. Se pensou em fazer, já está pecando. Se está com vontade de fazer, está pecando. Se exagera demais, passa da linha, peca. Se deixa de fazer e omite, peca. Ou seja, todos os dias nós precisamos nos diminuir perante a face do Senhor. Todos os dias nós precisamos pedir para Deus perdão. Perdão, Senhor, por quê? Porque talvez eu estou sendo bom, mas não o quanto eu poderia ser. Perdão, Senhor, porque talvez eu já estou fazendo isso bem, mas não na prestatividade, na excelência que eu deveria estar fazendo. Ou seja, nós precisamos, queridos, nos diminuir para que a vontade de Deus prevaleça sobre nós. O Senhor chama Ezequiel em um tempo de guerra. Às vezes é tão bonito, a gente olha a Bíblia e aí a gente olha os grandes homens da Bíblia e pensa, uau! Pensa, não pensa? Uau! Quando a gente fala do apóstolo Paulo, uau! Eita glória! É brasa, é brasa! Oh glória, meu Deus! Mas aí quando a gente vai a fundo, a gente vai entendendo, queridos, que foi um legado construído com preço de sangue. Foi um legado construído com preço de sacrifício. Não foi mamão com açúcar. Não foi sobre água fresca. Ezequiel é chamado por Deus em um livro onde a gente olha a narrativa profética dele, é extraordinário. Mas às vezes a gente só olha a parte profética. A gente não se lembra do quanto que esse homem sacrificou. No meio de um povo que estava cativo. No meio de um povo que estava se distanciando da vontade e do coração de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que primeiro, o livro de Ezequiel, ele inicia falando primeiro sobre a visão, a primeira visão que Deus dá a Ezequiel. Ele olha e enxerga os 4 seres viventes. Aleluia. Depois a palavra do Senhor diz que ele tem uma visão das 4 rodas. Ali Deus vai aperfeiçoando os olhos dele, a visão dele, para que ele entenda a plenitude de Deus. É como Deus estivesse querendo mostrar para ele e dizer assim: Ezequiel, eu vou abrir os seus olhos espirituais para que você entenda como que eu arquiteto tudo no mundo. Para que você entenda que a sua vida é arquitetada por Deus. Quando nós nos colocamos em obediência, nada na nossa vida sai do eixo de Deus. Quando você escolhe obedecer a Deus, nada na sua vida é por acaso. Quando nós escolhemos honrar a Deus, tudo na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. Nem sempre vai ser fácil, não. Mas nós precisamos ter certeza de que Deus está cuidando de nós. Esse homem é chamado para estar neste lugar, nessa posição. Ezequiel, você vai ser chamado como atalaia. A Bíblia deixa claro, queridos, que o atalaia, veja o peso dessa palavra, veja o peso desse chamamento, dessa responsabilidade. A Bíblia diz que quem estava sendo chamado para ocupar essa posição não era só para um cargo lindo, não. Essa pessoa, ela tinha a responsabilidade de ecoar. Primeiro ela vigiava, depois ela ecoava. Ou seja, para anunciar o perigo tem que estar vigilante. Ou seja, antes de todo mundo, ela tinha que estar vigiando para avisar todo mundo. Aleluia. E aí diz a palavra do Senhor: eu te chamei para que você leve. Você vai pregar para os ímpios
que o peso do pecado e da morte daquele que era para ser avisado por mim cai sobre mim. É forte, igreja. Será que nós temos olhado para todo o chamamento daquilo que Deus está nos dando, queridos, com o tamanho dessa responsabilidade? Ezequiel olha com essa responsabilidade. Ele diz, o Senhor diz a ele: eu faço e constituo você como atalaia. A partir de agora, você não vai falar mais as suas palavras, você vai falar as minhas palavras. A partir de agora não é você mais que fala, sou eu que vou falar dentro e através da sua boca. A partir de agora não é mais sobre você, é sobre o Espírito de Deus em você. A partir de agora você não está só falando algo, tentando convencer alguém, não. É o Espírito de Deus que está falando através da sua boca. A partir de agora é o Espírito Divino que fala através de você. Quantas são as vezes, queridos, que a gente se cala? Quantas são as vezes que a gente cala a nossa voz? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Louvado seja teu nome, Senhor. Eita glória. De Deus falar com você algo e dizer assim: fala isso. Aí de repente vem aquele ponto de interrogação: meu Deus, será que eu falo hoje, Senhor? Será que eu falo amanhã? Será que eu falo? Porque tem coisas que Deus mostra pra gente, manda a gente falar, que a gente pergunta: meu Deus, será que eu falo? Porque se eu falar, o irmão pode me levar pro lado pessoal. Verdade. Meu Deus, será que eu falo, Jesus? Porque se eu falar é perigoso o irmão nunca mais olhar para mim. Senhor, será que eu falo, meu Deus? Só que a Bíblia diz que aquele que é chamado por atalaia é guiado pelo Espírito Santo. Portanto, se é Deus que está falando, nós precisamos ser boca de Deus e falar. Por quê, pastora? Porque diz também a palavra de Deus. Nós limos aqui, queridos, está lá nos versos a partir dos 17 ao 21 que nós lemos. Ei, se eu te ordenar pregar para o ímpio, ei, e você obedecer, ele pode escolher, vai fazer ou não vai? Mas se você falar, você não vai ser cobrado. Aleluia. Mas se você não falar, aí não é só ele que vai entrar em juízo, você também vai. Misericórdia, pastora. Misericórdia, igreja. Misericórdia, porque todos nós fomos chamados como atalaias de Cristo. Todos nós fomos convocados como atalaias de Cristo. Todos nós recebemos de Deus a comissão de abrir a boca e falar. Falar de salvação. Falar de transformação. Falar de cura. Falar que Jesus liberta. É verdade, Senhor. Falar que Ele transforma. Eita glória. Contar as maravilhas de Deus. É verdade, Senhor. Contar os milagres que nós temos vivido. É verdade, Senhor. Nós, todos nós, queridos, fomos convocados pelo Espírito Santo a sermos como atalaias nessa terra. Mas será que nós estamos olhando a nossa responsabilidade com os olhos de Deus, com aquilo que Deus nos confiou? Sermos atalaia não é só um nome bonito. Nós carregamos a mesma função de vigiar, de avisar. Não é fácil ver alguém caminhando com as próprias pernas para algo que vai levar ela para o inferno, e a gente ser a boca de Deus e dizer: meu irmão, minha irmã, sai desse caminho, porque esse caminho vai te levar para o inferno. Sai desse caminho, porque esse caminho vai trazer juízo de Deus sobre a sua vida. Sai desse caminho, porque esse caminho te leva à perdição.
fácil nós sermos essa boca de Deus, igreja? É fácil, igreja? É fácil, igreja? É fácil a gente virar para alguém que muitas vezes a gente ama e dizer: meu querido, eu preciso ser boca de Deus na sua vida. E preciso pregar para você o caminho que leva a Deus. Porque se a pessoa aceitar, glória a Deus, ela vai ser salva e o seu galardão vai estar preenchido. Mas se a pessoa não aceitar, mesmo que ela se perca, juízo não virá sobre você. Aleluia. Mas se nós não pregamos, diz a palavra do Senhor, você vai perder a oportunidade de semear a palavra de Deus e ajudar a salvar alguém. E além disso, o juízo que vem sobre aquela pessoa virá sobre nós. Queridos, isso é algo tão importante da gente entender e falar, porque nós estamos em um tempo onde as pessoas evangélicas estão perdendo o senso do que é cristianismo. É verdade, Senhor. Nós estamos em um tempo onde as pessoas evangélicas não querem confrontar o pecado. Como as pessoas serão salvas se não tem quem pregue? Como as pessoas vão ser salvas se não tem quem anuncia o evangelho? Como pessoas vão ser salvas se a gente ter medo de falar? Se a gente tiver medo de anunciar o evangelho que cura, que salva, que liberta? Aleluia. Como as pessoas vão ser alcançadas se nós que somos o povo de Deus não nos posicionarmos como atalaias? Como, queridos, Deus conta comigo e Ele conta com você. Glória a Deus. Eita, glória. Deus conta com a nossa vida. Neste dia, o Senhor me deu essa palavra. Louvado seja teu nome, Senhor. Deus trocou a palavra essa noite Eita, glória. por causa daquilo que Ele me mostrou e me ordenou. Glória a Deus. Nesta madrugada, eu dormindo, Deus me deu uma visão. E me veio a voz do Senhor. Dormindo, o Senhor me desperta. E me veio a voz do Senhor. E eu ainda, em sono, o Senhor começou a falar comigo e usou como voz de trovão. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em sonho, em uma visão, o Senhor falou claramente comigo. E Deus ordenou para aquilo que Ele deseja e anseia para a igreja nesse tempo. Nesse sonho, nessa visão, o Senhor me mostrou, queridos, a Babilônia. Calabacaraçoiarás. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, E Pai. o Senhor usava a boca de alguém muito ungido para chegar até a mim. Aleluia. E essa voz, como de trovão, olhava para mim e dizia assim: pregue, pregue, assim como o profeta na Babilônia, pregue. Eita, glória. Abacarachá. O Senhor não falava o nome do profeta, Aleluia, Senhor. mas o Senhor deixava claro duas palavras: profeta
e Babilônia. E a frase era exatamente essa: pregue como o profeta na Babilônia. E no momento que essa voz ecoava sobre os meus ouvidos, eu fui despertada. E sabe quando você leva um susto? Quando você está dormindo e desperta com um barulho muito grande. Eu me acordei dessa forma. Acordei como num salto. Me levantei e comecei a chorar e falar com Deus. Comecei a clamar o sangue de Jesus. Deus está nos chamando, igreja. Nós não podemos nos calar. É verdade, Senhor. Nós não podemos calar a nossa voz. Não, nós não podemos nos calar. Eu sei que muitas vezes nós vamos ser tentados a nos calar, para não causar intriga, para não ter briga, para não ter confusão. Mas isso não salva. É verdade, Senhor. Nós precisamos continuar sendo como a voz que clama no deserto, igreja. Nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Nós precisamos, igreja. Ezequiel tinha a função de pregar, as pessoas ouviam ele pregando. Mas quantas eram as pessoas que achavam bonito, mas não ouvia? Sabe quando a pregação está linda? Uau, glória a Deus. Acabou a pregação, acabou tudo. Porque às vezes a pessoa escuta algo lindo de Deus, mas não consegue colocar em prática. E é isso que a Bíblia está descrevendo. Aquele povo ouvia Ezequiel falando, ouvia Deus usando ele, mas não conseguia passar do padrão de uau, que lindo. Na primeira oportunidade se voltavam contra Deus. Na primeira chance se voltavam contra Deus. Deixa eu te falar algo. Tem pessoas na nossa vida que a gente está esperando alguém ir lá e semear para a salvação. Mas Deus está mandando te dizer nesta noite: eis que eu te levantei como boca profética, como atalaia. Não vai ser pastor, não vai ser vizinho, não vai ser missionário, não vai ser evangelista, vai ser você. Vai ser você. Pare de esperar o irmão ir lá. Para de esperar os pastores ir lá. Para de ficar orando, jejuando, escondido, sem falar nada. Abre a sua boca e profetize. Profetize vitória sobre a sua casa. Profetize vitória sobre os seus familiares. Profetize vitória. Não tenha medo. Ezequiel estava num campo minado de guerra espiritual. Ezequiel foi chamado para pregar do menor ao maior. Ezequiel pregou para escravos e para reis. Oh glória! Pensa no chamado. Para escravos que estavam ali presos na Babilônia, mas para reis, ao passo de ele ir lá e levar lamentações para os reis. Pensa no conflito de alma. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando ele recebe a visão gloriosa daquilo que ele iria fazer, diz a palavra do Senhor. Aumenta um pouquinho meu retorno, por favor. Diz a palavra do Senhor. Deus chama Ezequiel. E no momento que ele chama e mostra o tamanho da gloriosa presença de Deus, ele não consegue
estava sobre a cabeça dos seres viventes. Havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como tal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. E vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como aspecto de arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. E ao ver isso, caí com o rosto em terra. Ezequiel está dizendo aqui: eu não suportei o tamanho da glória de Deus. Quando nós, queridos, nos colocamos neste lugar de enxergar o tamanho da glória de Deus, a gente para de ter medo de coisas, de gente. A gente para de temer, a gente entende que é Deus que está nos empurrando. É verdade, Senhor. Ou seja, se Deus está indo conosco, quem será contra nós? Quando a gente entende que Ele está ao nosso lado, quando a gente entende que Ele vai à nossa frente, quem será contra nós? É Ele que nos justifica, é Ele que guarda a nossa vida. Este homem sendo preparado por Deus, ele vai dizer mais à frente, o Senhor dá a ele uma outra visão, e essa visão, o Senhor mostra a ele um rolo, como de um livro escrito, mas diz a palavra do Senhor, as palavras que estavam escritas naquele rolo, não eram palavras de carinho, ou de carícias, ou de elogios, não, era sobre lamentações, e sobre os ais de Jesus. O que é os ais? É quando Deus diz, ai de ti! Estava descrito no rolo do livro. Aí a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito de Deus dá ordem a ele, dizendo, você está vendo esse rolo? Coma ele. Ele se via comendo esse rolo. Quando ele come, diz a palavra do Senhor, agora você vai lá e você vai pregar em meu nome tudo o que estava escrito. Agora você vai lá e você vai pregar tudo o que estava escrito. Ou seja, Deus está falando conosco, queridos. Nós temos um alimento escrito no livro, a palavra de Deus. O profetizar nas Escrituras não fala só sobre revelações, fala sobre lançar a palavra de Deus. Fala sobre sermos usados para lançar a palavra de Deus. Aleluia. Ezequiel recebe do Senhor esse chamamento. A Bíblia diz que ele ficou tão perplexo que ele vai para próximo ali do povo que ele iria pregar, mas ele não consegue chegar a falar. É necessário que ele fique ali remoendo. Ele chega próximo daquele rio, próximo daquelas pessoas, e ele não consegue falar de antemão. Ou seja, ele chega, fica ali durante 7 dias remoendo, perplexo por tudo o que Deus mostrou para ele. Ele não fala de antemão, mas ele entende o que ele tem que falar. Ele não teve coragem para falar de antemão, por tamanha glória daquilo que ele recebeu de Deus. Mas sabe, queridos, ele ficou ali pensando, buscando, estrategando no Senhor, mas ele sabia que ele tinha que cumprir uma missão. Ezequiel teve que aceitar cumprir a vontade de Deus. E sabe,
A Bíblia, ela é tão perfeita que cada livro dela nos é mostrado um pedacinho da vontade de Deus para nós. Ezequiel foi um homem que desbravou. Foi um homem que saiu do lugar do medo para fazer a vontade de Deus acontecer. E sabe, queridos, nós precisamos temer mais ao Senhor e ter menos medo das coisas. Nós precisamos temer mais a Deus e aquilo que nós podemos ser cobrados por Deus. Nós precisamos temer ao Senhor, ao passo de entender que nós seremos cobrados por Ele. No que fazemos, mas também no que deixamos de fazer. Você sabia que tem pessoas que, para alcançarem o céu, Deus escolheu você para pregar para ela? Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus passar o rolo aí na sua memória, te lembrar quem é. Oh, glória. Oh, glória. Deus está mostrando, tá? Não tá? Eita Deus. Aí, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas essa pessoa eu achei que era o irmão que ia falar. Essa pessoa eu achei que era... Oh, glória. Eu achei que ia ser lançada a rede para ela no dia que ela fosse lá na igreja. Eita Deus. Eu achei, meu Deus, que eu ia orar só para ela ir lá na igreja. Aí quando ela fosse na igreja, Deus ia fazer a obra. Glória a Deus, vai ter pessoas que vai ser assim. Mas tem muitas pessoas que somos nós que vamos pregar. Eita glória. Somos nós que vamos abrir a boca e deixar o rolo do livro, da palavra de Deus chegar até essa pessoa, para que seja salva em nome de Jesus. Aleluia. Ou seja, igreja, nós precisamos nos lembrar do poder que nós recebemos de Deus. Deus não te salvou por acaso. Às vezes a gente se acostuma a ser salvo. Tem isso, pastora? Tem. A gente se acostuma a ser salvo quando a gente deixa de pregar para aquele que ainda está perdido. A gente se acostuma a ser salvo quando a gente olha e pensa, não, eu já estou salvo, tá bom. Deus, queridos, tem um plano tão lindo para nós. É verdade, sim. E eu sei que às vezes a gente se intimida em falar da salvação, em falar da conversão, em falar sobre arrependimento, mas é necessário. Sem arrependimento ninguém pode ver a Deus. Sem se santificar ninguém pode ver a Deus. Sem que a gente se diminua, nós não podemos ver a Deus. Quando o Senhor modificou essa palavra de hoje, eu perguntei para Deus, Senhor, porque tem uma diferença quando Deus fala algo que é para mim e que eu não posso falar, e tem a diferença de quando Deus fala algo para mim que é para que eu pregue. Ou seja, quando o Senhor me deu essa visão nessa noite, essas duas palavras ficaram guardadas na minha mente: profeta e Babilônia. Profeta que pregou na Babilônia. Ou seja, quando a gente olha para a Babilônia, a gente sabe que ali era um lugar de pecado, de idolatria, a oposição de um povo em pecado contra a vontade de Deus. Ou seja, nós estamos falando de toda uma doutrina que vai contra Deus. E aí às vezes a gente olha para esse nome Babilônia, e aí a impressão que dá é que já foi lá atrás, já foi, porque já foi, estava na palavra, aí foi, não, mas aqui Deus está falando é sobre um sistema pecaminoso. Ele existe, hoje ele é real. Então quando a gente olha qualquer situação, queridos, de pecaminosidade, a gente precisa se lembrar de algo. O pecado, queridos, faz parte da vida do ser humano. Todo
todo ser humano está propício a pecar. Só que pecado é uma coisa e promiscuidade é outra. A palavra do Senhor diz que Deus perdoa o pecado, mas Ele abomina a promiscuidade. Ou seja, tem pessoas vivendo na Babilônia por escolha. Tem pessoas vivendo no sistema imperado pelas trevas. Qual será o profeta que vai pregar nessa terra? Quem será o profeta que vai pregar nessa casa? Quem será o profeta que vai pregar para esta família? Quem será o profeta que vai pregar para quem está necessitado? Eita, glória! Profeta Babilônia. Mas veja aqui como que Deus é extraordinário em tudo que Ele faz. Quando a gente lembra da Babilônia, a gente lembra logo de pecado, não é assim? De pessoas pecando contra Deus. Pessoas que viviam ali ao extremo do contrário da vontade de Deus. Só que aí Deus levanta alguém. A pessoa que é levantada por Deus é chamada por Deus de profeta na Bíblia. Mas o profeta, como a pastora falou, não é só alguém que traz uma revelação da parte de Deus, mas é quem prega a palavra de Deus. Ou seja, Deus está levantando a igreja para que todos sejam como atalaias, queridos. Aleluia! Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos lembrar. Quem quer encontrar todas as pessoas que ama lá no céu? Você já pensou nisso? Como que vai ser glorioso o dia que nós estivermos por toda a eternidade. Mas não só nós, todas aquelas pessoas que a gente amou aqui, que a gente orou, que a gente pregou, todas as pessoas, queridos, que a gente levou a palavra e que por hora não aceitaram, mas que a gente insistiu. É isso que o Senhor está falando para nós. A quem enviarei eu? Envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Às vezes, queridos, quando a gente diz sim para Deus, a gente entra num mar de tantas lutas. Só a gente sabe que quando a gente diz sim para as coisas de Deus, a gente entra num turbilhão de tantas lutas na nossa vida. Porque quando a gente, é fácil dizer sim, né? Dizer muitas vezes sim para aquilo que Deus está nos chamando é fácil, muitas vezes é, mas difícil é sustentar. É igual dieta. Você já tentou fazer dieta? Quando você começa o primeiro, Senhor, eu vou, em nome de Jesus, agora eu vou. Aí você começa um dia. No segundo dia, já começa a falhar. No terceiro, na semana que vem, nem lembra que estava de dieta. Aí volta, Senhor, mês que vem eu vou começar. Em nome de Jesus, vou começar dia 1º, porque aí é início de mês, né? Aí eu começo de novo. Fala mesmo, Deus. Aí às vezes a gente está assim, queridos. Às vezes a gente está dessa forma com Deus. Às vezes Deus está nos chamando e a gente está dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Hoje eu entendi, Senhor. Hoje eu entendi o recado de Deus para a minha vida. Aleluia. Mas aí às vezes não consegue sustentar. Começa bem, no dia que recebeu, louvado seja Deus. Mas aí daqui a pouco não consegue mais sustentar o chamado. Deus está nos levantando como atalaias. Ei, o Espírito Santo nos constituiu como atalaias. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Você se lembrou aí, enquanto a pastora está ministrando, você se lembrou aí de muita gente? Glória a Deus. Você se lembrou de muita gente? Lembrei.
Às vezes os crentes estão querendo trazer para a igreja ou para o reino de Deus, queridos, pessoas que já são crentes. Mas sabe o que Deus nos chama? A lançar a rede para a vida daqueles que estão perdidos. São pessoas que estão distante da salvação de Deus. São pessoas que precisam de uma atalaia de Deus. Pessoas que precisam ouvir. Mas não é ouvir o que quer. É ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos 3 chaves, queridos. Em nome de Jesus, eu quero liberar elas para a sua vida. A primeira chave é: Deus chama o seu povo à santidade. Porque Deus é santo. Amém? A vida de Ezequiel e o seu chamado foi levar a palavra de Deus para a santificação do povo de Deus. Deus estava usando a vida de Ezequiel para que o povo entendesse qual era a vontade de Deus. Deus não apenas nos chama para perdão, mas Ele transforma vidas. Aleluia! Deus transforma vidas. Eu não sei se você se lembra com propriedade quem era você sem Deus. Mas eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem quem eu era sem Deus. Eu me lembro tudo o que eu fazia sem Deus, tudo o que eu pensava sem Deus. Então, todas as vezes que Deus nos chamar, queridos, preguemos a palavra. Lembre-se quem você era e saiba que Deus pode fazer assim como fez na sua vida. Assim como Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida dessas pessoas que às vezes a gente tem se cansado de pregar, a gente tem se cansado de falar, a gente muitas vezes desanima ali no meio da estrada, no meio da caminhada, e Deus está nos impulsionando a perseverar, porque Deus chama o seu povo para a santidade, e Ele chama o povo para a santidade através daqueles que já estão santificados. Então se levanta, atalaia, se posiciona, atalaia, porque Deus vai usar a sua vida para levar perdão e transformação para muitos. A segunda chave: Deus é grande e fiel. Se tem algo que nós temos falado nesses dias, é que Deus é fiel. Deus é fiel. Eita glória! Eu escutei esses dias uma frase de um homem de Deus, Aleluia! que foi usado para Eita glória! trazer esperança para o nosso coração esses dias. E ele dizia assim: todas as sementes que vocês estão plantando vão prosperar eternamente. E eu disse: Senhor, eu acredito, Jesus. Com todas as minhas forças eu creio, Senhor. E ele disse algo muito interessante. E ele disse: as pessoas falam muito que Deus é o dono do ouro e da prata. E de fato Ele é. Só que Ele é muito maior do que isso. É verdade, Senhor. Ele é o Criador do universo. Ele é o dono do universo. O ouro e a prata é uma das coisas que Ele fez. E eu falei: uau, Senhor, como o Senhor é lindo, meu Pai. Como é lindo a gente enxergar o tamanho da Tua glória. E sabe, queridos, de fato é isso. Deus, Ele é muito grande. Às vezes a gente limita a nossa vida porque a gente não enxerga o tamanho de Deus. Ele pode te abençoar. Eu preciso falar isso para você nessa noite. Se Deus está pedindo para que você sacrifique algo, sacrifique.
Se Deus está te pedindo algo, sacrifique, porque é Ele que vai recompensar a sua vida. Porque Deus é grande, Ele é grande. Mas não só para fazer aquilo, queridos, que a gente pede, não. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou cogitamos na nossa imaginação. Ele é um Deus grande, Ele é o Criador de todo o universo. E Ele é um Deus fiel. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigando pão. Porque aquele que está guardado no cumprimento da justiça de Deus é honrado pela fidelidade de Deus. Ninguém perde com Deus. Ei, olhe para mim, ninguém perde com Deus. Aleluia. Ninguém perde nada com Deus. Com Deus tudo é ganho. Glória a Deus. Com Ele tudo é ganho. Aleluia. Deus é grande, Ele é fiel. É por isso que Ele nos chama. É por isso que Ele dá ordens para que a gente vá e faça. É por isso que Ele chamou aquele povo. Porque Ele é grande. E porque a vontade dEle, queridos, é despejar fidelidade sobre cada vida. A vontade de Deus é que todos nós alcancemos a grandiosidade dEle e recebamos a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Aleluia. E a nossa terceira chave: o Senhor vai voltar. E chama os seus atalaias que profetizem. Ezequiel estava em um ambiente onde Jesus ainda nem tinha vindo, mas ele estava sendo usado ali para apontar algo no fim. Ele foi chamado por atalaia naquele tempo, ainda antes de Cristo. Só que um livro recheado de coisas escatológicas, proféticas sobre o final. Nós estamos, queridos, no tempo do fim. Ei, a palavra está se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo, o livro está se cumprindo. Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Nós fomos levantados como atalaias. O Senhor chama todos nós, os seus atalaias, que profetizem. Profetize sobre o vale de ossos secos. O vale de ossos secos também foi uma visão ao que Deus deu ao profeta Ezequiel. A palavra do Senhor vai dizer que isso já lá próximo do final do livro de Ezequiel, lá no capítulo 37. Veja como que tudo aqui é profético de Deus. O Senhor abre os olhos em visão e mostra para ele um cenário de destruição, onde só havia esqueletos. Naquele cenário, o Senhor ordena que ele olhe. Ele começa a olhar e ele começa a enxergar aquele monte de ossos. E a voz do Senhor vem a ele e diz assim: você acredita que todos esses ossos podem reviver? A palavra de Deus vai dizer que Ezequiel, ele escuta a voz do Senhor, e com temor por causa da desolação de tudo que ele vê, um exército de pessoas mortas, caveiras, ossos,
um mar de ossos. E ao passo que Deus chama a atenção dele a ecoar o som da voz, dizendo: você acredita que esse mar de gente, de ossos, pode reviver Ezequiel? Ele com temor, olha para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor o sabes. O Senhor sabe. Ali Ezequiel estava dizendo: eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou pó, mas o Senhor o sabe, porque só o Senhor tem poder. Se for a tua vontade, mediante a tua palavra, vai reviver. E ali o Senhor diz: então, Ezequiel, já que você entendeu, lança a palavra. Vai lá e lança a palavra para os ossos. Profetize sobre o vale de ossos secos. Diz a palavra do Senhor: quando ele profetiza, o barulho começa, o chacoalho dos ossos começam, os ossos começam a se unir com os ossos, as juntas começam a ser firmadas, carne começa a ser criada. Mas diz a palavra do Senhor, quando se cria, ainda continua tudo ali como se fosse um monte de boneco, um exército de bonecos. Diz a palavra do Senhor: agora você vai lá e você vai chamar dos 4 cantos o Espírito. Ramacalaçou. Você vai profetizar a vida. Porque não adianta só ter carne e junta, não. Você precisa ter vida. Então agora, Ezequiel, você vai lá, já juntou tudo, agora você vai lá e vai chamar dos 4 cantos o Espírito e vai dizer assim: volte em vida. Eita glória! Receba o fôlego de vida. Diz a palavra do Senhor que quando ele dá ordem e profetiza, todos se levantam como um exército. Aleluia. Aleluia! Todos se levantam como um exército. Glória! O Senhor vai voltar. Verdade, Senhor! Ele está te chamando hoje como atalaia. Você é um escolhido de Deus. Aleluia. Você é um escolhido de Deus, mas Deus está te erguendo nesta noite como um atalaia, como aquele que sabe para quem foi chamado. Para que você entenda que Deus te chamou para pregar em um tempo onde o mundo está se comportando como a Babilônia. Para que você pregue a palavra de Deus. Para que você lance a sua voz profética. Talvez tem cenários da sua vida, tem situações, tem lugares que você tem olhado e pensado: misericórdia, meu Deus, está a mesma coisa do que aquele vale, meu Deus, de ossos secos. E Deus está dizendo: você está esperando o quê? Para dar ordens. Você está esperando o quê? Para dar ordens, para reviver. Você está esperando o quê? Para ordenar. Aleluia! Eu posso te falar uma coisa? Todas as vezes que Deus, Ele me dá ordem para ordenar algo, eu sinto o vento contrário vindo. Mas nunca houve uma promessa de Deus sobre a minha vida lançada pela palavra e pela voz de Deus, que o Senhor não cumprisse com fidelidade mediante a minha obediência. Então eu quero declarar sobre a sua vida: não tenha medo. Não tenha medo. Deus estará contigo. Ei, as promessas de Deus se cumprirão sobre a sua vida. Não só na sua vida, mas através de você. Talvez você está sentindo aí já o vento vindo,
Meu Deus, como é que vai ser, Senhor? Como é que eu vou fazer? Meu Pai, como é que vai ser de agora em diante, meu Deus? Como que eu vou lutar? Como é que eu vou bradar, meu Pai? Com tanta luta, com tanta perseguição. Ei, os cenários da nossa vitória é assim. Primeiro você passa por luta. Primeiro você recebe o chamamento de Deus. Aí você diz sim para Deus. Só que aí você sustenta. Porque Deus vai estar com você. Sustenta porque Deus vai estar com você. Não vai ter um dia que Ele não vai estar do seu lado. Ei, pode ir todo mundo embora, mas Ele vai ficar. Todo mundo pode ir embora, pode abandonar, pode largar, mas Ele vai ficar. E no final, Ele vai dar vitória. E quem foi vai ter que voltar. Em nome de Jesus. Ei, tem coisas na nossa vida que é um processo. É Deus testando o tamanho da nossa fé. Deixa eu ver aqui se ela vai mesmo me reverenciar quando fulano não tiver. Deixa eu ver aqui mesmo se ele vai me reverenciar. Se o fulano, se o beltrano não tiver, aí é Deus que aparta. Como ele diz na palavra, aí é eu que aparto. E às vezes a gente está, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não, é Deus que está apartando. Não para o mal, para que nós sejamos provados. Aleluia. E aí quando a gente passa na prova, Ele diz, vai, em nome de Jesus, volta, tome o teu lugar, vai para o regozijo, vai para o refrigério, vai dando glória a Deus, aleluia. Porque Deus é fiel, igreja. Porque a palavra do Senhor é fiel e vai se cumprir. A Bíblia vai falar não só sobre Ezequiel. Hoje era necessário falar não só sobre o texto que a gente leu, né, e tratou nessa noite, mas um pouco sobre a vida de Ezequiel. Um pouco sobre o chamado dele. Para que nós saiamos daqui nessa noite fortificados. Não foi só Ezequiel. A Bíblia vai falar sobre Elias. A palavra do Senhor vai falar sobre Daniel, que também foi usado praticamente no mesmo cenário. A palavra do Senhor, queridos, vai falar sobre tantos homens e mulheres que passaram por lutas, mas que venceram. A Bíblia vai dizer que se passar pelo fogo, não vai se queimar. Lembra de Daniel? Se você precisar andar sobre as águas, o Senhor vai te sustentar, porque a mão dele vai estar lá com você. Então, em nome de Jesus, continue acreditando que Deus é contigo. Deus tem tantos sonhos para você. Glória a Deus. Deus tem sonhos tão grandes para você, que se você soubesse. Eita, glória. A Bíblia diz, acaso pode uma mãe que amamenta o seu filho desamparar ele? Pois mesmo que ela venha fazer isso, diz o Senhor, eu nunca te abandonarei. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Você vai se enxergar a partir de hoje como Deus te enxerga. Você vai se enxergar a partir de hoje do tamanho que Deus te enxerga. Eita, glória. Você vai contar nesse altar as maravilhas de Deus. As maravilhas que Deus tem operado na sua vida, em nome de Jesus. Mas você vai se levantar. Você vai se levantar nessa noite. E você vai se posicionar como uma atalaia do Senhor. Aleluia. Como um escolhido de Deus. E é Ele que vai te honrar. É Deus que vai honrar a sua vida. É Ele que vai prosperar a sua história. Em nome de Jesus.